Isso aí é bem importante. Ah, Gia, olha só, a gente só faz a separação dominando o FGV, ele é o mesmo. A gente só faz a separação porque se com o edital, se houvesse alguma alteração, eu gravaria a atualização para vocês, tá bom? Mas não houve nenhuma mudança no concurso da EBSER. Então, estudando pelo dominando FGV, você está no curso certo, tá bom? Então, fique muito tranquilo em relação a isso. Então, vamos lá. Isso, Maju, quem é meu aluno também tem desconto nas turmas de exercícios. É só falar com o suporte que ela ajuda vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos embora. Gente, tudo que a gente vai falar aqui é válido para qualquer concurso. Só que vocês vão perceber que é um nível um pouco mais aprofundado, tá? Porque a FGV, ela pega mais pesado do que as outras bancas. Mas claro que é válido, o conhecimento é válido para qualquer prova. Se a sua prova caprichar um pouquinho mais, se ela apertar um pouquinho mais, você já tem o conhecimento para acertar a questão, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um primeiro texto. A tarde chuvosa. A tarde estava cinza, como se um cobertor pesado cobrisse a cidade. A chuva caía em gotas finas e rápidas, formando pequenos rios nas calçadas. O som da água escorrendo misturava-se ao farfalhar das folhas molhadas. O ar tinha aquele cheiro fresco de terra úmida e tudo parecia mais quieto, exceto pelos passos apressados das pessoas tentando escapar da chuva. No vidro da janela, as gotas deslizavam devagar, criando caminhos tortuosos que desapareciam antes de chegar ao fim. O que nós encontramos nesse texto? Existe uma tarde chuvosa. E quais eram as características dessa tarde chuvosa? É como se ele, por meio de palavras, tentasse criar essa imagem para você. Como se ele, por meio de palavras, criasse esse retrato. Isso é a grande característica do nosso texto descritivo. Agora, gente, existe uma marca que ajuda demais. Quando você trabalha com texto descritivo, com muita frequência, você vai encontrar verbos no pretérito imperfeito. Verbos no pretérito imperfeito trazem a terminação vá, trazem a terminação ia. Ou você usa essas formas: era, vinha, punha e tinha. Note os verbos que nós encontramos nessa estrutura, os verbos que eu destaquei, ó. Eu tenho estava, misturava, deslizava. Verbos com a terminação vá, caía, parecia, desaparecia, verbos com a terminação ia. Nós temos aqui também o tinha, era, vinha, punha, tinha, são verbos no pretérito imperfeito. É uma marca que ajuda você a identificar esse texto descritivo. Ah, Grazi, mas todo texto descritivo vai aparecer no pretérito imperfeito? Não. É possível que você caracterize no presente, que você caracterize no futuro, mas no passado é uma ferramenta que ajuda bastante. E um outro ponto, quando você trabalha com a descrição, você não trabalha com progressão temporal. Se você consegue identificar aquele texto como um texto descritivo, você tem ali uma unidade temporal. Todos aqueles elementos, eles acontecem ao mesmo tempo. Eu não quero dizer, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra, depois eu faço outra. Não, eu não trabalho com progressão temporal. A característica da descrição é trabalhar com a unidade temporal, com recorte temporal. Progressão temporal, a gente vai ver que é característica de texto o quê? De texto narrativo. Beleza? E isso, a Beth perguntando, os aulões da FGV, eles servem para a EBSER? Com certeza, tá? Com certeza a gente tem lá a revisão de tudo aquilo que é extremamente importante para a FGV nos nossos aulões, né? O pessoal do Português Total tem bônus de aulões e lá você tem, ó, o ouro da FGV, com certeza, tá bom?
Agora, gente, eu quero que você perceba um outro ponto e veja como tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Eu tenho, ó, o céu está cinza, a chuva cai em gotas, eu tenho um som da água que se mistura ao farfalhar das folhas molhadas. O ar, ele tem aquele cheiro fresco. Tudo isso acontece simultaneamente. Não é progressão temporal, tá? Agora, gente, olha essa outra. O balão vermelho. Lucas correu pelo parque com o balão vermelho firme em sua mão. O vento parecia querer roubá-lo, puxando a linha com força, mas ele segurava com toda a determinação de seus 7 anos. De repente, tropeçou em uma pedra e caiu. A linha escapou de seus dedos. O balão subiu devagar, balançando no céu azul. Ele tentou alcançá-lo, esticando os braços, mas era inútil. Ficou parado, olhando enquanto o balão ia ficando menor e menor, até desaparecer. Sentado na grama, Lucas suspirou. Pensou, o balão pensou, o balão estivesse indo para algum lugar melhor. Gente, olha os verbos que eu destaquei para vocês agora. Quando eu uso a forma verbal correu, ontem eu corri, tu correste, ele correu. Quando você coloca o elemento ontem aqui na frente, você tem um verbo conjugado em qual tempo? Pretérito perfeito. Ontem eu tropecei, tu tropeçaste, ele tropeçou. Ontem eu caí, tu caíste, ele caiu. Ontem eu escapei, tu escapaste, ele escapou. Gente, todos esses verbos que eu destaquei, eles são verbos que aparecem no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito é algo que ajuda pra caramba na identificação de um tipo textual. É o tempo verbal predominante quando você trabalha com texto que? Com texto narrativo. Claro que se o seu texto é narrativo, você vai contar uma história. Quando você conta essa história, você necessariamente vai encontrar uma sequência temporal. Você tem personagem ou personagens fazendo alguma coisa. Mas primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra, depois ele faz outra. Existe sucessão cronológica. Isso é uma marca muito significativa do texto narrativo. Agora, reconhecer os verbos no pretérito perfeito, isso ajuda pra caramba. Nós temos aqui um texto que é predominantemente narrativo. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Será que eu posso dizer, e a FGV cobra muito isso? Esse texto, gente, ele é integralmente um texto narrativo? Ele vai perguntar, o texto é unicamente narrativo? E aí, o que vocês acham? Será que esse nosso texto, ele é só narrativo? Gente, lembra o que eu falei para vocês ainda há pouco? O pretérito imperfeito, ele é uma marca de um texto de um texto descritivo, gente. Verbos com a terminação vá, verbos com a terminação ia, são verbos no pretérito imperfeito. Olha o que nós temos aqui, ó, nessa estrutura. O vento parecia, terminação ia, pretérito imperfeito. Parecia querer roubá-lo, puxando a linha com força, mas ele segurava com toda a determinação de seus 7 anos. Note que nesse pedacinho aqui, você está trabalhando com verbos no pretérito imperfeito. Terminação vá, terminação ia. Nesse momento, você não trabalha com a descrição. Se você joga esses verbos para o pretérito imperfeito, esse pedacinho em amarelo é um pedaço descritivo dentro de um texto que é predominantemente narrativo, tá? Galera, isso aí é fundamental, isso é extremamente cobrado nas provas da FGV. Tudo bem, gente? Então, o texto ele é predominantemente
narrativo. Eu tenho lá a sequência temporal, mas é muito frequente quando você conta uma história, você caracterizar ambiente, espaço, tempo, personagem. A gente está aqui caracterizando personagem, tá? Então vamos ver aqui como é que a FGV vai cobrar isso, gente. Olha o que nós temos. Eu já olho o chat aí, só vou fechar o raciocínio da questão. Leia os dois fragmentos a seguir. Fragmento 1. O policial atravessou a ponte, ultrapassou as barricadas dispostas pelos manifestantes e entrou no beco escuro e mal iluminado, chamado de Beco das Garrafas. Parou e olhou ao redor. Gente, use esses verbos a seu favor. Ontem eu atravessei, tu atravessaste, ele atravessou. Olha o pretérito perfeito. Ontem eu ultrapassei, tu ultrapassaste, ele ultrapassou. Olha o pretérito perfeito. Ontem eu entrei, tu entraste, ele entrou. Ontem eu parei, tu paraste, ele parou. Ontem eu olhei, tu olhaste, ele olhou. Esses verbos estão conjugados no pretérito perfeito. Você já sabe que esse texto é um texto o quê? Narrativo. Gente, ó, desde 2000 e vovozinha, desde 2013, que a banca cobra muito narração e descrição. Pode pegar aí, até legal para você visualizar, gente, desde 2013, a banca FGV mantém o mesmo padrão de cobrança. Pode pegar a questão de 2013 para cá para resolver que está bem, tá? Não acha que é só resolver questão de 2024, não cometam esse erro, tá? Peguem questões de outros anos, porque às vezes a banca cobra, para de cobrar, daqui a pouco volta a cobrar. Para você estar bem preparado, tem que pegar questões de anos diferentes. Então, esse texto é um texto narrativo, e eu falei para vocês que o texto narrativo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com sequência temporal. Agora, olha o outro. O beco era bastante estreito, com alguns carros estacionados sobre a calçada de um dos lados. Prédios antigos de 2 ou 3 andares limitavam o alcance da vista. Paralelepípedos formavam o pavimento, talvez restos de outra época. Gente, olha como o verbo ajuda. Você tem aqui, ó, era, falei com vocês. Era, vinha, punha e tinha. São verbos no pretérito imperfeito. Observe os outros verbos aqui, ó. Terminação vá, terminação ia. São verbos no pretérito imperfeito. Se você trabalha com pretérito imperfeito, esse texto é um texto descritivo. Eu estou caracterizando o beco. Gente, veja como não há sequência temporal. O beco, ele é estreito? É. Ele tem prédios limitando o alcance da vista? Tem. Ele tem os paralelepípedos? Tem. Não é com primeiro uma coisa, depois outra, não. Tudo isso existe ao mesmo tempo. É unidade temporal. Como é que a banca vai cobrar isso? Ó? Assinale a opção que mostra, respectivamente, uma oposição entre eles. Eu posso dizer que um é ficção e outro é realidade? Não, não posso. Eu não tenho elementos aqui, eu não tenho referências para eu conseguir visualizar se isso é ficção ou se isso é realidade, se isso aconteceu, se isso existe ou se alguém está inventando. Não tenho elemento para identificar isso. Eu tenho o primeiro, ó, respectivamente. O primeiro é descritivo. Nós vimos que o primeiro, ele é o quê? Narrativo. E o segundo que é o quê? Descritivo. Se o primeiro é um texto narrativo, ele tem sequência temporal. Se o primeiro é um texto descritivo, ele traz unidade temporal. Então, a resposta, de fato, é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Agora, eu vou dizer aqui, gente, ó, esse daqui, ó, o fragmento 2, ele é descritivo. E ele tá colocando aqui, ó, tá dizendo, ó,
que ele é argumentativo. O que é um texto argumentativo? É aquele em que o autor apresenta uma opinião, apresenta um ponto de vista, um julgamento, um posicionamento. A gente não tem nada disso, tá? A gente não tem argumentação no segundo. Agora, Grazi, e no primeiro, eu tenho alguma coisa de descrição? Não, gente. Esse trecho aqui, ó, trabalhou com os nossos verbos no pretérito perfeito, ele é narrativo, tá? É narrativo, não tá trabalhando com a descrição. E uma coisa, quando você tem um texto narrativo, a pessoa que conta a história para você é o narrador. Quando você tem um texto descritivo, quem está descrevendo não é o narrador. Quem descreve é o observador. Texto narrativo traz narrador. Texto descritivo traz observador. Então, eu não posso pensar em narrador ligado a texto descritivo. Narrador é ligado a texto narrativo. Tudo bem? Tranquilo? Então, de fato, a resposta é a nossa letra C. A questão é fácil? Não, não é fácil. Mas se você entende o raciocínio, gente, e você tem consciência de que a banca repete, e ela repete muito, 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 muito. Você faz uma questão dessa, quando isso cai na sua prova, você já sabe como fazer. Deu para entender, galera? Fala para mim. Tudo bem? Tranquilo? Ó, só para vocês perceberem, dá um feedback para mim.